municípios brasileiros recebem do Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica um auxílio por cada aluno matriculado. Isso deve ser usado para garantir aos estudantes nas escolas uma alimentação diária. A outra parte do auxílio deve ser paga pelas prefeituras ou pelos governos estaduais. Mas você vai ver agora que o direito à merenda escolar pode estar sendo burlado em alguns lugares do país. A Controladoria Geral da União tem cerca de 100 ações de fiscalização em andamento em todo o Brasil, envolvendo denúncias de fraude na merenda escolar. Só no estado de São Paulo, 30 cidades são investigadas pelo Ministério Público. A falta de merenda nas escolas é alvo de críticas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a população considera a alimentação ruim ou insuficiente. Da investigação feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Entre as irregularidades mais comuns em casos de falta de merenda escolar estão a falsificação de documentos, o favorecimento de empresas e o desvio de verbas. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 1,5% a 2% da população brasileira sofre de algum tipo de transtorno mental. Mas nem sempre o paciente encontra estrutura para o tratamento. Você vai ver agora na matéria. A falta de informação gera preconceito e pessoas com problemas mentais muitas vezes são hostilizadas e vistas como desaprovação. Todos estão sujeitos a transtornos mentais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, das 7 doenças que mais afetam as pessoas, 4 são mentais. É por isso que a população precisa ficar alerta a esta questão. Como eu sou sozinha, não tenho marido, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho apoio, quando ele entra em crise, que ele começa a quebrar tudo, rasga as roupas, fica agressivo, só existe uma ambulância psiquiátrica na cidade de Fortaleza. Apenas uma ambulância. Meu filho ficou aqui, os 2 irmãos com ele, aí ficaram aqui até de manhã. Aí eu vim para cá para ficar acompanhando ele aqui. É isso aí, é só isso, porque ele está doente, né? A gente tem que estar com ele aqui. Para esta profissional, além do acompanhamento do especialista, é preciso o apoio da família. A pessoa, dentro da sua limitação, ela tem possibilidades de estar convivendo, tendo uma vivência social e familiar. Apesar do auxílio dos CAPs, é necessário que pessoas com esse problema tenham o acompanhamento médico. Algumas pessoas que estão à frente dos destinos da Prefeitura e do Ministério da Saúde, nessa parte de saúde mental, parece que entendem que podem fazer uma reforma psiquiátrica sem psiquiatras, né? Então, parece que evitam, ficam protelando, procrastinando a instituição desses leitos. Devido ao descredenciamento de 103 leitos em uma clínica de saúde mental, a espera por uma vaga pode demorar até 5 dias. Esse é um problema que vem se agravando cada vez mais no Hospital de Saúde Mental de Messejana. 100% dos pacientes que chegam aqui ao Hospital de Saúde Mental são atendidos. Nenhum fica sem atendimento. O que está acontecendo é assim, quando o paciente precisa de internação, não tem leito para internar. Fato é que não foi criado leito nenhum e esse mês passado agora foram desativados os leitos do Hospital Dr. Suliano. O IPC teve de dar uma parada para reformar. E aí criou-se um caos. Os pacientes têm determinados momentos de crise, que a crise não consegue ser resolvida em casa, né? Onde ele coloca em risco a própria segurança dele, a segurança dos familiares e das pessoas na comunidade. E nesses momentos, para onde que essas pessoas vão? Vamos abrir o espaço para o telespectador participar. Eu tenho uma ligação ao vivo. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Ivonilce. Ivonilce, você fala de onde? Montese. Do Montese, aqui em Fortaleza. Você tem algum comentário a fazer? Inicialmente eu quero parabenizar a TV União por esse jornal tão assim, e de uma iniciativa de ter um jornal feito por jovens, e mais uma vez dizer que as matérias que ontem foram colocadas sobre o renal crônico, que é uma doença cruel, que eu já vivenciei 5 anos. Durante 5 anos eu sofri, não só eu, como toda a minha família, com a pessoa renal crônica. Sim. E o jovem normalmente nunca se toca de quanto essa doença está próxima de todos nós, não só.
idosos, velhos, crianças que eu presenciei, crianças renais crônicas, e o jovem, com essa matéria de ontem, eu acho que ficou bem claro que pode-se começar a iniciar a se cuidar. Ok. Muito obrigado pela sua participação. A porta está sempre aberta para você. Boa noite. Obrigada a você. Eu estou aqui no estúdio com o doutor Antônio Mourão e a gente vai conversar um pouco mais sobre o que nós acabamos de assistir na matéria dos pacientes com transtornos mentais que têm dificuldades para serem internados. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite. Doutor, em que situação esse paciente de transtorno mental precisa de internação? Veja bem, a doença mental, ela tem diversos momentos, como, por exemplo, alguém que é cardíaco, alguém que é renal, alguém que tem problema pulmonar, existe o momento da emergência. Então, ele tem que buscar um cuidado especial num determinado local público, no caso do SUS. Aqui em Fortaleza, a gestão pública achou de fechar essas unidades onde as pessoas, as famílias podiam recorrer com esses doentes. Sim. De uma só, como se diz em linguagem popular, de uma só lapada, foram fechados quase 200 leitos. Qual foi o reflexo direto disso? O que o senhor sentiu que aconteceu aqui? O reflexo estava aí na própria reportagem que fala que o hospital que ficou recebendo, no caso o hospital de Messejana, o hospital mental, ele teve uma demanda muito maior destes tipos de pacientes. E hoje, em frente ao hospital de Messejana, existe quase que um acampamento de pessoas aguardando ser resolvida essa situação. Que a perspectiva da psiquiatria hoje é de uma rede. Então, conforme seja a situação daquele paciente, ele é encaminhado. Por exemplo, se é grave, se ele está agitado, é risco para ele ou para outro, ele vai para uma emergência. Mas se ele está bem e é acompanhado, ele vai a um CAPS ou a um ambulatório especializado. Se ele pode, vai morar numa residência protegida, enfim, existem diversos recursos. Mas esse caso de atendimento ambulatorial também surte um efeito positivo? Pode, porque nós temos muito, por exemplo, na Faculdade de Medicina, nós temos um ambulatório, inclusive reformamos agora plenamente, em que os pacientes são acompanhados. E desde que ele tenha a medicação e esse acompanhamento, nos próprios CAPs também. Mas existem aquelas questões de emergência e de hospitalização. Sim. E é aí que a coisa pega. Doutor Mourão, só para a gente deixar claro para quem está assistindo o jornal, a família de uma pessoa que está com um transtorno mental grave, a quem ela deve recorrer na primeira instância, no primeiro momento? A quem ela deve pedir socorro? Primeiro, a unidade onde normalmente ele é tratado, se ele é um paciente crônico, não é? Então, ele é, por exemplo, tratado no ambulatório de um local X ou num CAPS. Dizer, olha, nosso filho ou nosso pai, sei lá quem, está em crise, o que é que a gente faz? Então, alguém naquela estrutura vai orientar. Só que vai dizer, vá a uma emergência. Mas onde é que está essa emergência? A única que tem está superlotada. Sim. É aí que começa a residir o problema. É parecido com a história do AVC, do derrame cerebral, não é? Em que nós tivemos aquela crise de UTIs, sim, ou de crianças que não tinham leitos hospitalares, é a mesma coisa. A psiquiatria é medicina e precisa ser tratada com respeito. Doutor Mourão, vamos aproveitar que já estamos falando sobre esse assunto e vamos receber mais um telespectador por telefone. Alô, boa noite. Alô? Alô? Alô, boa noite, com quem eu falo? Com Carmen. Carmen, você conversa com a gente de onde? Do Piauí. Do Piauí, que maravilha. Então, que comentário você tem a fazer para a gente? Sobre essa matéria da psiquiatria aí, muito importante para que oriente as pessoas. É sempre importante a gente ter uma orientação. Afinal, doutor Mourão, a gente também tem o problema do preconceito, não é? Com esses pacientes com transtornos mentais graves, né? Por exemplo, se nós estivéssemos falando de cardiologia, por exemplo, né, de neurologia, acidente vascular cerebral, todo mundo ia se mobilizar, os deputados, senadores, não sei o quê. Agora, quando é da psiquiatria, não, isso é coisa de louco, isso é coisa de, tá entendendo? Ao ponto da prefeitura, a gestão municipal, cortar-se, vrapt, 200 leitos. Tem alguma coisa errada. É um número muito considerável. Sabe, é uma sem negociação com os parceiros, aqueles que fazem parte
da estrutura que trabalham em políticas de saúde pública na área de psiquiatria. Sim. Então é isso que é quase que uma irresponsabilidade, não é? E o doente mental merece respeito. Só Exatamente. Doutor Antônio Mourão, muito obrigado pela sua entrevista. Faz horas. Muito obrigado. De Fortaleza agora nós vamos para Natal. Você vai conhecer agora uma das belezas do litoral do Nordeste. Um dos mais procurados pelos turistas é a praia de Ponta Negra. Ela é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Suas belezas naturais e a riqueza da cultura nordestina fomentam pessoas na busca de tranquilidade, aventura e paz. Existem aquelas que preferem a cidade para se deliciarem das suas belas praias, lagoas e dunas. A capital do Rio Grande do Norte é de um povo hospitaleiro que tem orgulho de mostrar a cidade como se fosse uma filha nascida do próprio ventre. Isso é Natal, a cidade do sol, como diz o poeta Pedrinho Mendes em sua música Linda Baby. Todas as manhãs, na exuberante Ponta Negra, dezenas de famílias aproveitam o sol e o mar para diversão e, é claro, admirar o cartão postal da cidade, o Morro do Careca. A cidade é maravilhosa, é realmente muito bonita. Vai ficar faltando aí um espaço grande para a gente voltar para conhecer, né, alguns lugares que a gente só conhecemos pelo folder mesmo, o pessoal mostrando, porque não dá tempo. São muitos lugares mesmo para poder passear com a família. São belas praias, muito bom, muito gostoso. Compensa assim bastante vir para cá passear, porque é maravilhoso. A natureza foi muito pródiga com vocês, é maravilhoso. Nós nos sentimos assim no céu. O povo daqui é muito acolhedor, a gente está muito feliz de ter feito essa escolha de ter vindo para cá. Muito sol, muito calor. São Paulo, aquela chuva que ninguém aguenta, uns 15 dias chovendo, então foi ótimo. Esses amigos da Holanda dizem que já visitaram outras praias pelo Brasil, mas ficaram extremamente encantados por Natal. Não diferente de outras praias do Nordeste, Ponta Negra recebe milhares de turistas todos os anos, principalmente no período do verão. O bom banho nas águas mornas do Atlântico se misturam com as belezas naturais, encontradas também em outros pontos do litoral potiguar. Ao longo do litoral do estado são mais de 120 quilômetros, onde se podem encontrar paisagens temáticas e paradisíacas. O União Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e pela sua participação. Lembrando que você pode ver as nossas reportagens da semana no nosso endereço na internet, www.redeunião.com.br, e ainda comentar tudo pelo Twitter. O nosso perfil é @UniãoBrasilTV. Eu encontro você amanhã a partir das 6 da noite. Até lá.